Bom estarmos aqui na casa do nosso Deus, na casa do nosso Senhor, e juntos cantando, orando, clamando, falando com o nosso Deus, expressando o desejo do nosso coração. Pronto. Expressando o desejo do nosso coração e cremos sim, alegrando o coração do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Queridos, a nossa igreja tem trabalhado nesses dias, o pastor hoje pela manhã, trabalhando aí o tema, mais amplamente, o tema comunhão. E hoje de manhã o pastor trouxe uma palavra sobre essa comunhão do corpo de Cristo, e assim também nós queremos caminhar nesse mesmo sentido, mas me permitam trazer também, o assunto é amplo, o assunto é bem vasto, mas esta noite eu queria muito transmitir, ou trabalhar, ou pensar junto com os irmãos esta comunhão, essa mesma palavrinha, comunhão, mas no sentido de interação ou interatividade com o nosso Deus, com o Senhor Jesus Cristo. A nossa comunhão também com os irmãos, mas a nossa comunhão com Cristo, a nosso relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 17. Livro de João, capítulo de número 17. Apenas os versículos de 18 a 21. João, capítulo de número 17, versículos de número 18 até os versículos de número 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E assim, Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor me ajude, diante do Senhor, meu Deus, com humildade eu te peço a compreensão da tua palavra para esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear por alguns textos. Vamos fazer um momento de oração, vamos ficar de pé, por favor? Vamos orar pelo que está acontecendo aí fora? Está uma gritaria danada aí, sei o que está acontecendo aí. Vamos orar por isso? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui para crescer e receber do Senhor. E Deus, muitas coisas têm acontecido hoje, talvez por conta de alguns resultados que já estão saindo, algumas prévias, os ânimos, Senhor, vão se exaltando. Em nome do Senhor Jesus, acalma os corações, meu Senhor. Eu não sei quem é que está gritando aí na rua, mas Deus, seja lá o que for, toca no coração deste moço, desta moça, e acalma o coração, Deus.
Se for algo que o Senhor precisa intervir, Senhor, nós te pedimos, faça, Senhor. Faz isso agora, vá lá no coração desta pessoa, desta alma, que está gritando, não sei por qual motivo, mas, Senhor, fala o coração dela, e que ela perceba o quanto Jesus quer a vida dela, o quanto Jesus quer salvar, o quanto Jesus quer fazer. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Estamos aqui, queridos, diante da oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Oração que Jesus, então, faz em favor dos seus discípulos. E Jesus, em dado momento, se você for ler aí a partir lá do versículo, do capítulo de número 17, lá no, perdão, os primeiros versículos do capítulo 17, você lerá algumas recomendações e palavras do Senhor Jesus Cristo acerca dele mesmo, falando sobre si mesmo, ensinando aos discípulos acerca de tudo que os discípulos precisavam saber para caminhar neste mundo. Haja vista que o Senhor então iria partir em dado momento e que Jesus ensina, entre outras coisas, lá no versículo número 3, capítulo 17, Jesus começa a ensinar sobre que a vida eterna é esta, que todos conheçam ao Senhor como único e verdadeiro Senhor da vida das pessoas. No versículo 7, Jesus então começa a dizer que as pessoas precisam reconhecer que todas as coisas que o Senhor tem feito vêm do Senhor e são para o Senhor. Versículo de número 12, 13, Jesus então diz que todas essas coisas aconteceram para que, ou que vão acontecer, elas são importantes para que se cumpra a promessa, para que se cumpra o que está escrito na Sagrada Escritura. Nesses versículos, queridos, eu entendo que o céu e a terra se unem justamente para que Jesus falasse sobre as coisas espirituais, céu e terra que um dia foram, não puderam mais estar juntos, foram separados por conta do pecado, mas crendo que Jesus então passou a ser esta ponte, passou a ser esse elo de ligação entre nós que estamos aqui no mundo e também o céu do Senhor, a terra do nosso Deus, aquilo que o pecado então separou. A missão de Jesus, ou melhor, a missão de Satanás é fazer com que sejam criadas divisões, dissensões, brigas entre o seu próprio povo, o povo do Senhor. A missão dele é esta, e neste pedaço do Evangelho de João, Jesus orando pelos seus discípulos, Jesus então fortalece e estabelece de fato a verdade sobre si mesmo e aquilo que os discípulos precisavam ouvir. Em outras palavras, meus discípulos, aquilo que o diabo destruiu, eu estou aqui para reconstruir nos corações das pessoas. E muito mais do que isso, essa oração do Senhor Jesus, ela vem a trabalhar o coração dos discípulos acerca da unidade de fé, acerca da unidade do trabalho de fé. Obviamente também fazer com que os discípulos trabalhassem em comunhão, mesmo que dispersos, mesmo que longínquos uns dos outros, mas a mensagem que eles proferiam, que eles haviam de proferir, seria uma mensagem única, seria uma mensagem que Jesus veio trazer vida a um mundo de morte, luz a um mundo de trevas, verdade em um mundo cheio de mentiras, ou seja, tudo aquilo que faz com que a comunhão não existe, trevas, mentiras, coisas que acontecem, coisas que estão presentes, que essas causam dissensões e causam prejuízo para a comunhão da igreja, a comunhão dos servos do nosso Deus. Queridos, observem, eu pelo menos tive essa percepção, e eu escrevi aqui que essa oração sacerdotal de Jesus, muito mais nos versículos 20 e 21,
a preocupação de Jesus quanto à comunhão dos seus, quando orou ao Pai, pedindo para que aqueles que nele creem possam estar em plena comunhão com o nosso Deus. Eu entendo, queridos, que na verdade que quanto mais eu oro, mais eu estou em comunhão com Deus. Quanto mais eu busco Deus em oração, quanto mais eu busco a presença de Deus, quanto mais eu me coloco na presença de Deus, mais eu estou em comunhão com Deus, no sentido de falar, ouvir, conversar, sentir, tomar a direção, a oração, o momento em que nós separamos para estar com Deus, o momento em que nós separamos para ouvir falar do Senhor, o momento em que nós separamos para falar e ouvir do Senhor, aquilo que Ele quer para nós, é o momento que eu entendo que é de maior comunhão que eu possa ter com o nosso Deus, mais do que aqui na igreja, assim como nós estamos. É uma comunhão diferenciada, porque é algo especificamente para o Marcelo, é algo especificamente para mim. A oração é comunhão com Deus, a oração é estar com Deus, considerando, queridos, que é o mais interessante de Deus, é a iniciativa divina pela atividade da oração de Deus em nós. Porque ela está sempre compreendida como comunhão com Deus, no sentido de termos algo em comum com Deus, estarmos desejando e buscando aquilo que Deus também deseja e espera de nós, e entender aquilo que Deus deseja, e entender aquilo que Deus espera de nós só conseguimos compreender se estivermos em comunhão, e eu quero trazer talvez essa perspectiva diferenciada de comunhão através da oração com o nosso Deus, com o nosso Senhor. A igreja, ela não pode estar em comunhão se ela não estiver em oração. Comunhão sem oração, comunhão sem a busca pela face e desejo de Deus dentro da gente, seria apenas um ajuntamento de pessoas em um lugar divino, sagrado, que assim seja. E graças a Deus, quando nós aqui estamos em comunhão, quando nós estamos aqui exercendo esse estar junto, não tão somente com Deus, mas estamos nesse estar juntos, orando, buscando a presença do nosso Deus. Porque, queridos, através da oração de Deus, através da oração com Deus, através da oração do Senhor para os seus discípulos, queridos, Deus estava dizendo em outras palavras para os seus discípulos: olha, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês sofrerão perseguições, no mundo, o mundo dirá para vocês que as coisas não são bem assim, o mundo irá ferir o coração de vocês, o mundo irá trazer problemas à vida de vocês, mas creiam em mim, creiam tão somente em mim, orem a mim, busquem a mim. Olha, o mundo falará coisas lindas e maravilhosas, o mundo fará cosquinhas nos seus ouvidos, mas creiam simplesmente, busquem a minha presença, lembrem-se de mim, que aí de fato grandes coisas eu farei pela vida de vocês. Queridos, comunhão, estar em comunhão com a igreja, estar em comunhão com o corpo de Cristo, antes é necessário que nós estejamos em comunhão com Deus. Antes eu preciso estar em comunhão com o meu Senhor, com o meu Salvador. Eu posso vir à igreja e talvez estar sorrindo, eu posso vir à igreja e estar com um lindo sorriso nos rostos, mas só Deus sabe muitas vezes como eu ou você estamos por dentro. Só Deus e você, e talvez o seu travesseiro, saberão como você está por dentro, muitas vezes escondido por trás de um sorriso. Mas, queridos, eu já falei isso algumas vezes, me perdoe ser repetitivo, mas o Marcelo é o que é, eu sou o que sou, queridos, quando eu estou lá no meu quartinho, sozinho, à noite, e eu falando com Deus.
Eu sou o que sou e falo o que falo com Deus no meu coração, de fato, quando eu estou lá de madrugada, quando estou lá, quando todo mundo vai dormir. Então a gente tem aquele momento e ali eu falo com o Senhor e falo com o Senhor as minhas angústias, falo com o Senhor o que está de fato no meu coração, como pregou o pastor Samir de manhã, absolutamente sincera. Totalmente sincero. E hoje de manhã lembrei, quando o pastor Samir falou sobre cera, eu lembrei lá nos museus de cera, como a gente vai, vocês já repararam, né, que lá é tudo climatizado, porque se tiver muito frio, a cera fica dura e quebra. Se tiver muito calor, ela derrete. Imagina então, eu chego lá, tem um monte de artistas lá de cera, né? Uns que são iguaizinhos. Me perdoe a fala, mas eu não gosto muito não, é meio estranho, né? Porque tem aquele boneco, né? Parece que tem uma pessoa empalhada, não parece? É um negócio meio mórbido, assim, me perdoe aí. Eu sinceramente, quando eu sou uns bichinhos mais engraçadinhos, eu até gosto, mas aí tem lá, réplica lá do Elvis Presley, sei lá, tem esses, aí tem aqueles olhos, tipo, abugalhados, dá um medo danado, eu não gosto daquele negócio não. Mas, queridos, por quê, queridos? A nossa vida também é assim. E a regulagem da temperatura da vida da gente, ela se dá por intermédio da oração com Cristo, da oração do Senhor. E aí, queridos, quando eu falo com Deus, e aí quando eu me coloco diante de Deus, e aí sim eu consigo abrir um sorriso que de fato reflete aquilo que está dentro de mim, aquilo que está dentro do meu coração. E talvez Jesus estivesse dizendo isso também para os discípulos. Veja, queridos, o versículo 20, na verdade o versículo 20, a partir do 19 até o 23, me permitam, diz assim, olha, mais ou menos assim. O versículo 19, você vai perceber que Jesus está orando pelos 11. Se você abrir 17, vai ver no versículo 19, eu entendo que Jesus, nesse momento, está orando pelos 11. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Talvez Jesus orando pelos discípulos, talvez Jesus orando pelos 11, talvez Jesus orando por aqueles que haviam de levar a sua mensagem. No versículo 20, depois Jesus ora pela sua igreja. Eu entendo assim, veja o versículo de número 20. Não rogo somente por estes, pelos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, por intermédio da palavra do Senhor. Jesus então ora para os discípulos, Jesus então ora pela sua igreja, queridos, por aqueles que já estão e por aqueles que virão. Jesus ora a fim de que todos sejam um. No versículo de número 21 diz assim, a fim de que todos sejam um só. A comunhão, a unidade entre essas pessoas, tanto aqueles que servem ao Senhor, aqueles que serão colocados, aqueles que serão inseridos, ou aqueles que virão para a igreja, para que eles sejam um só corpo. E para que isso tudo? Para que Jesus ora pelos 11? Para que Jesus ora para aqueles que estão e para aqueles que ainda estarão? Porque Jesus ora para que todos sejam um. No versículo de número 23, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade e na comunhão dos santos. Através da oração, através da imposição de mãos do nosso Senhor Jesus. Queridos, a unidade, ou mesmo a comunhão de Deus, pela qual Jesus orou nesse versículo, se trata única e exclusivamente da participação dos crentes no corpo de Cristo. Jesus está orando, Jesus está clamando pelos que estão e pelos aqueles que ainda virão, aqueles que serão acrescentados ao corpo de Cristo, aqueles que serão o corpo de Cristo, aqueles que são o corpo de Cristo. Jesus já advertindo que essas pessoas, que esses futuros crentes, que esses que seriam do Senhor, que essas pessoas fizessem parte deste corpo, desta unidade, desta comunhão, ou seja, desta comunhão daquelas pessoas que têm coisas em
comum, que é a pessoa de Jesus Cristo, e é isso que todos nós aqui temos em comum: Jesus Cristo no coração, Jesus Cristo na nossa vida. Portanto, queridos, a unidade, a comunhão declarada de Jesus aos seus discípulos, ao seu povo, reflete o seu amor, se reflete interna e se reflete externamente. Jesus, que já havia dito como os discípulos seriam reconhecidos no reino terreno. Jesus já estava dizendo para os seus discípulos, Jesus já estava dizendo para aqueles: olha, vocês precisam estar em comunhão comigo, vocês precisam estar alinhados comigo, porque o mundo, porque o reino terreno olhará para vocês de uma forma diferente. Abra sua Bíblia, por favor, no João capítulo 13, versículo 35, por favor, não feche a sua Bíblia. João capítulo 13, versículo 35. Diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, o quê? Se tiverdes amor uns aos outros. Jesus já estava dizendo para os seus discípulos, para que eles mantivessem a comunhão, para que não dessem mau testemunho, porque as pessoas olhariam para eles, e talvez falariam: olha, você não está em comunhão com seus amigos, você não está em comunhão com a sua igreja. Jesus estava dizendo: vocês serão conhecidos, vocês serão os meus discípulos, porque vocês precisam manter a comunhão uns com os outros, vocês precisam manter a unidade uns com os outros. Mas o que poderia fazer com que nós também fôssemos unidos? Segundo, queridos, o próprio João nos remete. O que então nós poderíamos fazer para estar unidos com Cristo, unidos com o nosso Senhor? Abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor, eu creio que seja para nós esta noite. Diz assim, versículo de número 13, João capítulo 4, versículo 13, diz assim, me perdi, 14, 13, diz assim: afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, quem beber desta água tornará a ter sede, mas, queridos, aquele que bebe da água de Jesus Cristo, a água da fonte, este nunca mais terá sede, este nunca mais precisará de qualquer outra coisa a não ser da presença de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Portanto, nesta noite, me permitam então trazer alguns pontos sobre esta comunhão com Cristo através da oração. O que nós ganhamos com Cristo, tendo comunhão com Ele, muito mais do que estarmos juntos, mas quando estamos sozinhos nos nossos momentos com o Senhor, o que nós então ganhamos, como nós então conquistamos em Deus, quando temos a nossa comunhão, quando eu e você estamos falando intimamente com Deus, intimamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me permita então citar alguns pontos daquilo que ganhamos, daquilo que somos presenteados pelo Senhor, quando eu estou em plena comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos passar pela palavra de Deus, tá bom, queridos? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 18. Primeira coisa que eu ganho, a primeira coisa que eu tenho com o Senhor, a primeira coisa que o Senhor me dá de presente quando eu busco ter essa comunhão, quando eu busco estar com Cristo de todo o meu coração, eu encontro o que, queridos? Mateus 18, de 18 a 20. Mateus 18, 18 a 20. Olha o que eu ganho, queridos. Eu ganho algumas coisas interessantes nesse texto. Em verdade vos digo
que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Amém, queridos? Então, quando eu busco a comunhão com Cristo, quando eu busco a comunhão com o Senhor, eu então estou preparado para ter comunhão com os meus irmãos, com a minha igreja. Diz assim, queridos, eu ganho coisas maravilhosas. Vê se você entende dessa forma. No versículo número 18, aí do capítulo 18 de Mateus, eu ganho a autoridade da palavra do Senhor. Eu ganho autoridade. Em verdade vos digo que aquilo que eu peço, aquilo que eu falo com o Senhor então ouve. O Senhor então, segundo o seu propósito, Ele me atende. Segundo o seu desígnio, Ele me atende. Mas por quê, querido? Porque pelos lindos olhos, pelo muito saber do Marcelo? Não, por causa da vontade do Senhor e da comunhão dos seus filhos com Ele. E me permita abrir isso para a igreja. Então, quando todos nós entendemos que estamos em comunhão com Deus, a igreja assim também está em comunhão com o Senhor, e Deus atende os pedidos da igreja. Queridos, quando você está em comunhão com o Senhor, você ora, Deus te atende. Quando estamos aqui e a igreja ora, Deus atende o pedido da igreja. Irmãos, vêm aqui nas quartas-feiras, irmãos, vêm os domingos, quando nós aqui então oramos, quando nós aqui clamamos a Deus por vidas e tantas vidas, e o Senhor tem nos atendido. O Senhor tem atendido a sua igreja, o Senhor tem atendido os seus filhos, não pelos não pelo nosso lindo templo, mas porque, queridos, nós individualmente, e por causa desse valor individual, a igreja então é atendida pelo Senhor, porque nós estamos em comunhão com o nosso Deus, através das nossas orações, através das nossas súplicas, através das nossas conversas com o nosso Deus. Eu ganho, queridos, poder na oração, comunhão em adoração. Diz o versículo 19, o poder da oração. Que digo, também vos digo, que se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito. Isso lhe será outorgado. Por quem? Pelo meu Pai que estás no céu. Poder na oração. Quando então você, através da oração com Deus, através da comunhão com o Senhor, você, o seu irmão, a sua igreja, alcança os desígnios do Senhor, alcança o favor do Senhor, através da oração. E diz mais, quando estamos reunidos, 2 ou 3, no nome do Senhor, esta comunhão de adoração, esta comunhão de oração, ela então faz muito em seus efeitos, porque a palavra de Deus, que nem esses 3, neste corpo, nesta comunhão, ali o Senhor está. Queridos, quando estamos em comunhão com Cristo, a igreja ganha. A igreja, queridos, a igreja ela se fortalece, porque a comunhão do Senhor está presente nas reuniões espirituais da igreja. A comunhão, quando está presente, Deus vem em nosso favor e passeia no meio de nós, passeia no seio da igreja. Queridos, o que mais eu posso então, através da comunhão com Cristo, ganhar? Eu ganho, queridos, com a comunhão dos santos. Eu ganho nas reuniões da igreja e ganho na comunhão dos santos. Veja, queridos, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 15. Olha o que diz nesse trecho. Quando eu estou em comunhão com Deus, quando eu estou em comunhão com o Senhor. Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 15. De 13 a 15. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús,
distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Continue. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Queridos, quando os discípulos caminhando aí, acredito, 11 quilômetros, já no final do dia, de Jerusalém para Emaús, durante a jornada, conversavam sobre os últimos acontecimentos ocorridos na cidade. E aí, se você for ler um pouco antes, a prisão, o julgamento, a crucificação de Jesus. Enquanto eles falavam, enquanto eles conversavam, Jesus então se aproximou e seguiu com eles, meus amados. Mas os olhos deles estavam fechados para reconhecerem a Cristo. Queridos, muitas vezes, caminhamos pela vida vencidos, como se a morte tivesse a última palavra sobre nós. Parece que a vida muitas vezes nos faz cair num abismo de tristeza, e como se Jesus não tivesse ressuscitado. Meus amados, quando estamos em comunhão com Cristo, quando estamos caminhando com Jesus, quando estamos atentos a Jesus, queridos, na caminhada da vida, nós conseguimos enxergar Jesus perto da gente. Nós conseguimos sentir a presença de Jesus. Mas parece que nesse contexto aqui, parece que Jesus estava invisível. A discussão fez com que Jesus ficasse invisível. Jesus não aparecesse. Mas quando, queridos, eu estou em comunhão com Deus, em comunhão com os santos, em comunhão com a igreja do Senhor, enquanto eu tenho comunhão com Cristo na minha casa, na minha particularidade, na minha vida, queridos, eu consigo olhar, eu consigo enxergar. Jesus está presente. Jesus é presente. Não importa a caminhada, 10, 11, 20, eu não sei quantos quilômetros você tem caminhado, mas a comunhão com Cristo é importante, porque Jesus se aproximou e seguiu com eles, diz o texto. Jesus se aproximou e seguiu com eles, mas pareceu que alguns olhos estavam fechados. A discussão fazendo com que os olhos não enxergassem. Terceiro ponto, quando estou em comunhão com Cristo, quando a igreja, então, recebe, é o alvo, né? Quando a igreja, então, é o espelho desta comunhão individual de você com o Senhor, queridos, faz arder no nosso coração. Eu entendo isso também no versículo 32, do mesmo capítulo de Lucas, capítulo 24, que diz assim, versículo de número 32. Nessa mesma ideia, nesse mesmo preâmbulo aqui, no mesmo caminho para Emaús, diz assim: e disseram ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando ele nos expunha as Escrituras? Tinham, queridos, quando temos comunhão com Jesus, quando temos comunhão no nosso coração, arde em nós o desejo e inflama em nós o desejo de caminhar com Jesus. Porque eles disseram um ao outro, não ardia o nosso coração, enquanto Jesus então falava sobre as suas Escrituras. Não adianta, querido, se eu não estou em comunhão com Deus, se eu não busco a presença de Deus para mim, para minha casa, para minha igreja. Queridos, eu posso até ler a palavra de Deus, eu posso até ler a Bíblia toda em um dia, em um mês, mas, queridos, ela precisa de alguma forma arder no coração do crente. Eu, querido, eu e você, em comunhão com o Senhor, não é possível que quando você está em comunhão de Deus, é impossível que o seu coração não arda em amor à Escritura e à palavra do Senhor e à sua obra. É impossível que isso aconteça. E se isso, de alguma forma, estiver acontecendo, tem algo que você precisa trabalhar e mexer na sua vida. Porque, queridos, a comunhão com o Senhor faz arder no meu coração o desejo. Quando temos comunhão com Jesus, o nosso coração arde
o nosso coração inflama, há entusiasmo no nosso coração. É como se o Espírito Santo de Deus soprasse em nós, e nos fazendo arder, ou de uma forma remover as cinzas. E quando você está lá naquele churrascão e você vê o fogo ali se apagando e vê o fogo se esvaindo, então você sopra sobre ele, e aí aquilo fica incandescente de novo, e pega fogo, e o churrasco continua, e a tristeza e a alegria volta. Porque, queridos, a comunhão de Deus, a comunhão com o nosso Senhor, faz arder o nosso coração na presença de Deus, lança fora toda a frieza espiritual, lança fora todo o marasmo, lança fora todas as dúvidas e incertezas da vida. A comunhão com o nosso Deus deixa impressões na nossa vida, deixa marcas na nossa vida. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, por favor. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 13. 13 e 14. Diz assim, queridos: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, não tinham que dizer em contrário de Pedro e de João. Queridos, ao verem a intrepidez de Pedro e João lá no Sinédrio, sabendo que eram homens iletrados e incultos, as pessoas se admiraram deles. Queridos, não era por conta deles, mas por conta do envolvimento, por causa da comunhão deles com a palavra, deles com o Senhor, deles com o Espírito Santo de Deus. O que impressionou lá no tribunal as pessoas que lá estavam foi a intrepidez e de anunciar as verdades de Jesus. Quando temos comunhão com Deus, quando estamos com o Senhor, querido, nós vamos em frente. Quando temos comunhão com o Senhor, quando buscamos a presença de Deus, ainda que a perna trema, ainda, Senhor, que dê aquela coisa na barriga, ainda que trema tudo por dentro, nós vamos diante dos cultos dessa vida, nós vamos diante dos letrados dessa vida, nós vamos diante daqueles que pensam saber alguma coisa de Deus, e com trepidez, com amor no coração, com a presença de Jesus. Então nós chegamos e falamos do amor de Jesus, da verdade de Jesus, para todos aqueles que querem dizer absolutamente ao contrário do Senhor. Somos intrépidos, somos corajosos com o Senhor. No ano que vem, se Deus quiser, se o Senhor assim permitir, começarei o meu mestrado. Esse ano estamos fazendo uma pós-graduação, Deus o abençoou, graças a Deus, lá na Faculdade Batista do Paraná. Ano que vem mestrado é presencial, tem que ir lá, não tem jeito, né? Mas, o senhor me deve saber, é uma das melhores faculdades batistas, né? Ou se não a melhor, talvez, no nosso solo brasileiro. E aí alguém me perguntou assim: caramba, Marcelo, que bom, hein? Você vai fazer mestrado, vai ficar lindo no seu currículo. E rapaz, eu falei: olha, não é para isso não. Não é para isso não. Não, mas cara, mas quando você estiver numa igreja, uma pessoa pegar lá o teu currículo, vai ver mestrado, eu falei: cara, olha, legal, mas não é para isso não. Então é para quê, cara? Para eu ficar mais corajoso. Como assim? Para ficar mais corajoso. Acredito eu que no mestrado, algumas ferramentas são entregues. Você é obrigado a mergulhar na pesquisa. Você tem que fazer um trabalho, você tem que apresentar um trabalho, você precisa mergulhar, você precisa entrar no assunto. E tem banca, e te examina, e tem fazer oral lá, fazer presencial lá, e você é um outro concílio. Então, isso é para que o Marcelo fique mais corajoso, isso é que o Marcelo consiga ter outras ferramentas para
pesquisar, que o Marcelo consiga, com mais intrepidez, estar diante da palavra de Deus, não simplesmente para benefício, não para benefício próprio, mas, queridos, isso para a honra e glória do nosso Deus, para que quando nós estivermos em comunhão com o Senhor, aliado a essas ferramentas, nós possamos servir ao Senhor de forma melhor. E para terminar, meus amados, quando estamos em comunhão com o Senhor, quando estamos em comunhão com Deus, o testemunho da gente, o testemunho de fé, o testemunho de vida de cada um de nós ajuda na comunhão da igreja do Senhor. Abre em 1 João capítulo 1. 1 João capítulo de número 1. Me permitam, queridos, esse passeio pela palavra, mas é necessário pelo menos desta vez. 1 João capítulo de número 1, de 1 a 3, que diz assim, olha: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifesta a nós e a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. A mensagem de João é que Deus não está distante nem indiferente a este mundo, como pensam aí, queridos, né, os gnósticos aí da vida. Jesus não está indiferente a isso. O testemunho de João é que Deus está profundamente interessado neste mundo. Jesus está completamente interessado neste mundo. Ele enviou o seu próprio Filho ao mundo e o seu nome é Jesus Cristo, o Verbo da vida. Ele é o Messias, o Salvador e o nosso Senhor. É este a quem eu e você temos que buscar ter comunhão. E esse testemunho da comunhão com o nosso Deus edifica a vida do seu irmão. Quanto mais você se edifica na presença de Jesus, quanto mais você busca ter esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus, você vive experiências com Deus, e então, querido, você pode espalhar para o mundo o quão maravilhoso é o nosso Deus, não simplesmente por você ter ouvido falar, mas porque você simplesmente consegue viver isso. E falar em experiências, em coisas que a gente, algumas pessoas confundem muitas coisas sobre experiências, né? E aí, Deus tem nos dado alguns desafios lá na missão Portinho, sobre o que algumas pessoas entendem sobre ter experiências com Deus. E o meu desejo para aquela congregação, e temos batido nesta tecla, é que as pessoas tenham comunhão com Deus, comunhão com o Senhor, para que esta comunhão com o Senhor se reflita na comunhão da própria congregação. Meus amados, eu tenho dito de algumas vezes, ou pelo menos algumas oportunidades que tenho tido, que não é pelo fazer, não é pelo fazer que eu estarei dando testemunhos do Senhor. Eu acho que o fazer é um reflexo daquilo que vivemos com o Senhor. Nós vamos não porque queremos ir, não porque desejamos ir. É muito mais do que querer, é muito mais do que gostar. Tem a ver com o impulsionar de Deus na vida da gente. Fazemos por amor ao Senhor, por amor à obra de Deus. Ele nos impulsiona. E quando eu penso nisso, quando eu penso nessa possibilidade, eu sempre vou entender que antes de ir, antes de fazer, eu preciso
necessariamente ter ou fortalecer a comunhão com o meu Senhor. O que fazer? Para onde ir? Que decisão tomar? Estamos diante de algumas decisões na vida. Temos que tomar decisões. Às vezes nosso coração se entristece. Às vezes nosso coração fica triste. Às vezes nosso coração, querido, com as coisas da vida, eles vêm e tomam a gente de uma forma que a gente demora para assimilar. E às vezes isso reflete um pouco no rosto da gente. Às vezes isso reflete um pouco na vida e na caminhada da gente. Alguns precisam mais tempo para assimilar coisas, outros precisam de menos tempo. E assim são a diversidade da vida. Mas independente disso, queridos, independente de ser ou fazer, eu quero que essa noite você pense e traga para a sua vida e para o seu coração a seguinte certeza e a seguinte necessidade: ter comunhão com o Senhor. A igreja do Senhor viverá essa plena comunhão com Deus a partir do momento que cada um de nós buscar ter a íntima e pessoal comunhão com o Senhor. E aí isso vai se refletir na igreja. Isso vai se refletir no relacionamento com o meu irmão, com a minha irmã. Isso vai trazer aquilo que o pastor Selby tem pedido. Esse avivamento espiritual, não é um avivamento que a gente está vendo por aí, que a gente já ouviu muito falar, mas um avivamento de pessoas de uma igreja que não abre mão de se relacionar intimamente com o nosso Deus. E quando cada um de nós faz, a igreja então perceberá, a igreja então fará, a igreja então crescerá, porque cada um de nós receberá de Deus a palavra. Eu creio que quando estamos em comunhão, Deus fala a toda igreja, não só ao nosso pastor, mas Deus fala ao pastor e Deus confirma no coração da igreja, no coração dos irmãos. Eu creio que o Senhor confirmará o pedido do pastor Selby Guilherme. Deus confirmará o pedido de uma igreja que será avivada, no sentido de que não oba-oba, não pula-pula, não eu não sei, que tem uma música aí meio tal, não é isso que eu estou falando. Mas a igreja então perceberá esse avivamento do Senhor nos corações, em cada um de nós. E a igreja então crescerá para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então nesta manhã nós ouvimos que a oração, que a comunhão do corpo de Cristo, a oração dos santos, a oração daqueles que compõem a igreja do Senhor. Mas também, queridos, precisamos ficar atentos à comunhão íntima e pessoal. Me perdoe a redundância. Íntima e pessoal, particular, cada um com o nosso Deus, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas, nas nossas caminhadas. Eu queria muito orar por você, queria que você fechasse os seus olhos. Queria orar pela sua vida, orar por aquilo que o Senhor tem já falado ao seu coração. Porque o texto que lemos, o texto áureo, o texto de João, ele está remetendo à oração. Jesus ora por seus discípulos. Jesus ora pelos seus. Jesus ora por aqueles que irão levar a sua mensagem. Jesus ora para que eles tenham comunhão uns com os outros. Jesus ora para que, através desta comunhão com o Pai, uns com os outros, a obra do Senhor se fortaleça. Em dado momento, Jesus vai dizer: olha, eu não quero que, a palavra vai dizer, eu não quero que as pessoas sejam tiradas do mundo. Não é essa a intenção. Mas que essas pessoas, de alguma forma, sejam alcançadas pela oração de cada um dos seus discípulos. Que as pessoas sejam transformadas
pela presença de Jesus Cristo. Que a Igreja Batista Missionária do Maracanã me perdoe estender uma lição por ti. Antes, ore ao Senhor. Antes, busque ao Senhor em oração. Ou que recebam de bom grado as palavras do Senhor, como temos ouvido, como temos ensinado. Mas que antes, cada um de nós, na individualidade da alma, possamos a chegar a Deus, possamos a chegar ao Senhor, para vivermos coisas excelentes com Deus, para vivermos essa comunhão nas reuniões espirituais, na comunhão dos santos uns com os outros, na comunhão que faz arder no nosso coração, na comunhão que deixa impressões na vida e na comunhão que traz um testemunho de fé que alcança outras vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Deus amado, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida dos teus filhos. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua vida em nós. Obrigado, meu Senhor. Que através da comunhão contigo, do relacionamento contigo, falando e ouvindo a sua voz, que a sua igreja seja reflexo de tudo isso, avivada pelo teu Espírito, renovada pelo teu Espírito, mas renovada, Senhor, reavivada para aquilo que é do Senhor, não dos homens, aquilo que é do Senhor em nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde.